pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Proteus. Nossa videoaula de número 11, onde daremos início ao nosso projetinho final para montar uma placa, né, uma placa de circuito impresso, configurando tudo no Proteus, configurando trilhas, configurando tamanhos e etc. Né? Como base do circuito, eu vou utilizar esse esquemático aqui para montar a nossa plaquinha. Então, iremos utilizar uma ponte retificadora de diodos, né, com 4 diodos. Iremos utilizar também capacitores de 4.700 microfarad, onde este capacitor ele é eletrolítico, ele tem polaridade. 2 capacitores de 10 nano, 63 volts, esses capacitores são cerâmicos. E um regulador de tensão 7805 para fixar 5 volts na nossa saída. A única coisa que eu vou acrescentar vai ser aqui em paralelo um LED. Se esse circuito estiver funcionando, o LED acende. Vamos ao Proteus e vamos aos componentes. A escolha do nosso diodo é muito importante. Eu vou utilizar um diodo N4007, que ele suporta até 1 A. Por que ela é muito importante? Dependendo do transformador que vocês forem colocar aqui na nossa entrada, esse diodo tem que ser um pouquinho mais parrudo. Um N4007 segura até 1 A. O modelo 1N5408 segura até 3 amperes. Então, depende muito do transformador que vocês vão estar utilizando na entrada. Supondo que iremos utilizar um transformador de 1 A. Nosso diodo está lá. Capacitores, 4.700 microfarads. Já vou digitar direto 4.700 micro. E aí já vão aparecer diversos modelos de capacitores aqui. Importante, toda vez que formos montar alguma placa no Proteus, a gente tem que ficar atento a esta parte aqui, PCB Preview. Se o componente tem esse PCB Preview, significa que a gente consegue montar ele no pacote Ares, né, que é o pacote onde a gente vai conseguir montar o layout da placa. Se ele não tem essa parte de PCB Preview, vou tentar pegar um outro aqui, por exemplo, sei lá. Qual que é outro exemplo aqui? Ó? Vai aparecer isso, ó, no PCB Package, ou seja, ele não tem o pacote para a placa. Ele não sabe o tamanho do furo, a distância entre furos, nem como é o componente, né? Posteriormente, possivelmente, irei montar um curso para solucionar esse tipo de problemas, mas a maioria dos componentes no Proteus são encontrados. Então, 4.700 micro, só micro, perdão. E aparecem esses modelos de capacitores. Importante também, né? Temos que ficar atento ao valor da tensão dos capacitores, porque olha só, conforme a gente muda aqui, ó, eu tenho o valor, né, conforme a tensão, então a gente vai utilizar o valor de 16 volts. Esse valor da tensão também depende da nossa fonte de entrada. Se eu estiver utilizando um transformador de 12 volts, um capacitor de 16 volts aguenta tranquilo. Se eu estiver utilizando um transformador de 24 volts, eu tenho que utilizar um capacitor de 35 volts. Isso por causa do pico de corrente, né, por causa da senoide, para esse capacitor não estufar. Outro detalhe, percebam que quando a gente muda aqui, o capacitor ele muda de tamanho, de distância e etc. Ele muda. Então, quando vocês selecionarem, vocês têm que realizar uma compra de um componente que tem essa distância entre os furos. Porque senão, ó, 5 milímetros, 7 milímetros e meio, um pouquinho mais distante. Pode ser que dê problema para montar a placa. Então, fiquem atentos quanto a isso. Eu vou pegar aqui um de 16 volts, 4.700 micro, com 5 milímetros de comprimento, 5 milímetros de distância entre os furos. Posteriormente, são 2 capacitores de 10 nanofarad. Então, 2 capacitores de 10 nano. Aparecem vários aqui. Eu vou até procurar dessa maneira. Capacitor. Aqui embaixo, capacitor cerâmico. Já apareceu um modelo de capacitor cerâmico e esse layout, que é um layout padrão. E esse capacitor é até de 10 nano. Ó. Seleciono ele. Próximo, regulador de tensão. 7805 é o regulador. E já está aqui o nosso regulador de tensão e ele tem o PCB Preview. Vou colocar um resistor também em paralelo.
Qual que é o valor de resistor? Depois eu edito com o PCB Preview e vou colocar um LED. LED Blue. O LED não tem o PCB Pcade, mas posteriormente eu vou mostrar uma ferramenta para vocês do Proteus. Para fazer a conexão dos terminais de entrada e saída do nosso circuito, eu vou utilizar um componente chamado T-Block. T-Block, sem o hífen, perdão. Duas vias. Esses terminais aqui são aqueles Bornes KRE. Vou só entrar no Google para mostrar para vocês. Borne KRE, duas vias. Então, esses Bornes aqui são os Bornes KRE e a gente encontra ele desta maneira. T-Block e aí a quantidade de vias. Como dois fios de entrada e dois fios de saída, duas vias. Começa a montagem do meu circuito. Primeiro eu vou começar pela ponte de diodos. Vou dar um duplo X só para o meu circuito ficar alinhadinho. E já vou fazer essas conexões. Entre esses dois diodos vão a alimentação. Então eu vou colocar um bloco aqui, ó. Primeiro bloco, vou até nomear ele aqui, ó. Esse bloco J1 vai chamar alimentação. Cedilha não é permitido no Proteus e nem o tio. Então, bloco alimentação. Vou só dar um Y mirror para ficar 1 e 2. Ele estava dessa maneira, ó. 1 embaixo, 2 em cima. Vou deixar só o 1 em cima. Então, nossa ponte está alimentada. Posteriormente, virá um capacitor eletrolítico de 4.700 micro. Capacitor eletrolítico 4.700 micro. Aqui embaixo colocamos o nosso terminal ground, que é o terminal comum. E aqui nesse capacitor, terminal ground também. Próximo passo, um capacitor de 10 nano. Cerâmico. Capacitor cerâmico 10 nano. Depois eu vou colocar todos os terminais ground de uma vez. Próximo passo, pino VIN do 7805. 7805. Pino VIN, pino 1. No nosso pino 3, mais um capacitor de 10 nano. Mais um capacitor de 10 nano. E antes da minha saída final, eu vou colocar um resistor e um LED só para mostrar que esse circuito acende quando está ligado. Valor do nosso resistor, fazer uma conta rápida aqui. 5 volts menos 2 são 3. 3 dividido por 20 mili. 150 ohm. E então, na nossa saída, vou colocar outro borne. Vou chamar esse borne de saída. Sinal positivo, sinal negativo é o comum. E agora eu vou colocar todos os terras nesse circuito. Terra aqui neste componente, neste, no LED e na saída. Todos os pontos comuns foram feitos. E o nosso circuito está ligado. Então, montamos o nosso circuitinho da fonte de alimentação de 5 volts contínuo na saída. Essa parte não tem como simularmos no Proteus, porque a gente não está colocando nenhuma fonte de corrente alternada, não sabemos quanto que é a entrada nem nada. Os blocos não tem simulação, vou até tentar rodar para vocês, ó. Não tem nenhum modelo específico para alimentação, nem para saída, que são o nome dos blocos, e não tem como simular. Eu não estou colocando nenhum componente aqui, um alternador ou um transformador para simular esse sinal alternado para ver o que vai acontecer, né? Então não tem como simular.
Então, essa é a primeira parte da montagem da nossa fonte de 5 volts, que foi a montagem, o processo de montagem, utilizando a ferramenta ISIS, a ferramenta Schematic Capture do Proteus. Próximo passo, estaremos trabalhando com a ferramenta ARIS, né, ou PCB Layout, para realizar a montagem da placa. Por esta videoaula é apenas isso, pessoal. Qualquer dúvida nesta aula, revisem este conteúdo, assistam novamente esse vídeo. Muito obrigado e até a próxima!